vamos botar para quebrar. Então, Cauane chegando aqui, que coisa boa. Gente, então nós estamos vendo a questão do inquérito policial. Então nós já vimos conceito, vimos quem são os destinatários, vimos a classificação e divisão da polícia, vimos a nova criação do artigo 144 da Constituição Federal, que é a Polícia Penal. Analisamos competência e distribuição, certo? Então nós vamos começar a aula de hoje falando sobre... vimos finalidade do inquérito, inquéritos extrapoliciais. Então, nós vamos começar hoje com as características do inquérito policial. Ô, Valdineia, tudo bom, meu anjo? Bem-vinda, bem-vinda. Então, vamos... Ô, Nelson chegando aqui, legal, Nelson, bem-vindo, bem-vindo. Então, gente... Oi, tudo bem? Tudo Joia, certo? Certíssimo. Então, queridos, eu vou colocar aqui na tela para apresentar para os senhores, tá? Opa, parece que alguém está chegando aí. O Adriano. Oi, Adriano, bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo. Então, agora eu vou colocar aqui na tela, apresentar para os senhores, para que os senhores vejam, ô, Adriano, a questão, né, das características do inquérito policial. Então, seguinte, senhores, características do inquérito policial. Então a gente tem que começar falando que ele é um procedimento escrito. Não existe o inquérito policial feito através apenas, né, da palavra, oralmente. Então não se concebe a existência de uma investigação verbal. O próprio artigo 9º do Código de Processo Penal fala que o inquérito policial, todas aquelas peças do inquérito policial, devem ser reduzidas a escrito ou datilografadas, né? Ainda estamos no tempo, quando foi redigido o Código de Processo Penal, nós estávamos ainda no tempo da datilografia, certo? Mas o inquérito policial, ele também é sigiloso. O próprio artigo 20 do Código de Processo Penal fala que a autoridade policial deve assegurar o sigilo para que se possa elucidar o fato de uma maneira correta, ou esse sigilo também está assegurado em interesse da sociedade, certo? Então, essa publicidade que nós temos sempre das informações oficiais, ela é limitada, seja por razões de segurança, seja por razões decorrentes do próprio Estado. Mas, gente, cuidado, porque esse sigilo ele não se estende nem ao Ministério Público, nem aos magistrados. Aí você pode me perguntar, advogado tem acesso aos autos de inquérito policial? Gente, tem sim. Desde que todas aquelas informações obtidas através da investigação já estejam documentados, ou seja, já tenham sido reduzidos a termo. Este é o entendimento trazido pela súmula vinculante número 14, né, de lavra do STF. Então, caríssimos, vamos recordar qual que é a finalidade do inquérito policial. Apurar o fato, sua autoria, para trazer elementos para que o autor da ação penal possa decidir pela sua propositura ou não, certo? Então, muitas vezes, o inquérito policial, ele deve ter o seu sigilo resguardado. Até porque, além de todos aqueles fatores, interesse da sociedade, né, fator da própria investigação criminal, há de se ter em mente também que deve se preservar, muitas vezes, aquele estado de inocência da pessoa que está acusada, que está sendo acusada. Mas outra característica do inquérito policial é a sua oficialidade, tá? Ô, Isabela, tá chegando aí? Desculpa, Isabela. Então, aqui quando a gente fala em oficialidade do inquérito policial, o que significa? Significa que essa investigação contida no inquérito policial, ela não pode ser realizada por qualquer pessoa, né? Essa atividade investigatória é feita por órgãos oficiais. Então, o inquérito policial, ele não pode ser feito por um particular.
Então vamos supor, se o ofendido resolve fazer um inquérito policial por ele mesmo, gente, isso é teratológico. Ele não pode, certo? Ainda que ele seja o titular da ação penal, como por exemplo, uma ação penal privada, ele não pode ser o presidente do inquérito policial, porque a presidência do inquérito policial compete à autoridade policial, ao delegado de polícia. Uma outra característica do inquérito policial é a sua oficiosidade, certo? Então, a autoridade policial, ela pode agir independentemente de qualquer provocação do ofendido ou do seu representante legal. Mas, essa oficiosidade, ou seja, a possibilidade de agir de ofício, ela é limitada ali às ações penais públicas incondicionadas. Porque quando nós estivermos tratando de uma ação penal pública condicionada à representação e de uma ação penal privada, nós vamos ter que ter a demonstração do interesse do ofendido ou do seu representante legal no sentido de início da investigação, ou melhor dizendo, início desse procedimento administrativo, inquisitivo, chamado inquérito policial, certo? Bom, outra característica do inquérito policial, autoritariedade. Por quê? Porque o inquérito policial ele é presidido por uma autoridade pública, que é a autoridade policial, que é o delegado, de carreira, o delegado de polícia de carreira. Outra característica, vamos lá, caríssimos. Também a característica do inquérito policial, a sua indisponibilidade, que significa que, após a sua instauração, o inquérito policial ele não pode ser arquivado pela autoridade policial. Delegado de polícia não arquiva inquérito policial, certo? Eu não sei se eu cheguei a falar para os senhores, ou a gente vai ver mais para frente, que a gente tem um problemão aí por conta do nova redação do artigo 28 do Código de Processo Penal, mas que, por enquanto, o artigo 28 está com a sua eficácia suspensa pelo STF. Mas isso é um assunto para depois. O inquérito policial também ele é inquisitivo, certo? Por quê? Porque todos os poderes da investigação estão concentrados na mão do delegado de polícia. Então, eles estão concentrados nas mãos de uma única autoridade. É ele que vai determinar a condução das investigações. Então, é inquisitivo também, porque ele é um procedimento secreto e escrito. O inquérito policial, ele não se submete nem aos princípios do contraditório e nem da ampla defesa. Por quê? O inquérito policial, ele é um procedimento com vistas à investigação. Ele não é um procedimento acusatório. Então, se não tem acusação, não tem defesa. Logo ali no material dos senhores, nós temos alguns tópicos, alguns exemplos que evidenciam a natureza inquisitiva do inquérito policial, como a proibição de se arguir a suspeição da autoridade policial, não se tem exceção de suspeição direcionada à autoridade policial. A autoridade policial, ela também pode indeferir, diligências solicitadas pelo ofendido ou pelo indiciado, mas toda regra tem exceção. Não são todas as diligências que podem ser indeferidas pelo delegado de polícia. Como, por exemplo, exame de corpo de delito não pode ser indeferido, certo? Quando se tratar de uma requisição do Ministério Público ou do próprio juiz, o delegado de polícia, ele é obrigado a realizar aquelas diligências, ok? Tranquilo? E o valor probatório do inquérito policial, caríssimos? O inquérito policial, ele tem um valor probatório relativo. Por quê? Porque o inquérito policial, ele tem um conteúdo informativo, ou seja, fornecer elementos suficientes ao titular da ação penal, seja Ministério Público, seja ofendido, seja o seu representante legal,
aqueles elementos necessários e suficientes para que a pessoa analise, né, se vai propor ou não a ação penal. Ah, mas professor, o Ministério Público ele não tem obrigação de propor a ação penal? Tem, desde que existam indícios suficientes de autoria e de materialidade, certo? Bem, já quanto às ações penais privadas, os senhores não podem esquecer que lá vigora o princípio da oportunidade, não o princípio da obrigatoriedade. Mas voltamos aqui, o inquérito policial ele tem um valor probatório relativo, certo? Justamente por não existir nem contraditório nem ampla defesa. E também pelo fato dessas provas colhidas dentro do inquérito policial não serem feitas, né, sobre o julgo do juiz, sobre o olhar atento do juiz. Ok? Tranquilo até aqui? Então, caríssimos, aquelas provas colhidas no inquérito policial, elas só vão servir como base para uma condenação se elas forem corroboradas em juízo, ou seja, se aquelas provas produzidas, se aqueles elementos colhidos em juízo, né, confirmarem as provas colhidas durante a investigação policial. Eu até pego aqui, nesse slide, existe uma jurisprudência, né, vinda lá de São Paulo, que diz o seguinte, que aquelas provas colhidas no inquérito policial, elas não podem, por si só, servir de lastro a uma sentença condenatória, sob pena de infringir o princípio do contraditório, que é uma garantia constitucional. Então, para que se possa ter uma condenação, aquelas provas colhidas no inquérito policial, elas devem ser confirmadas em juízo. Queridos, vamos voltar, né? Vamos reafirmar a nossa fala. As provas colhidas no inquérito policial, elas não são feitas, né? Não são produzidas sob a égide do contraditório e da ampla defesa. Então, vamos pensar o seguinte, se não existe contraditório, se não existe ampla defesa, se existirem vícios dentro do inquérito policial, isso não vai contaminar a ação penal, certo? Vícios dentro do inquérito policial não têm o condão de acarretar nulidade da ação penal, ok? Ah, mas e aí? Se tiver vício dentro do inquérito policial, o que pode acontecer? Gente, só um pouquinho que tá tendo aqui uma mensagem. Oh, meu Deus, o João falando que a conexão dele tá muito ruim no lugar onde ele está, tá? Deixa eu só dar um ok aqui para ele. Então, queridos, temos que, voltando aqui para não perder o fio da meada. Vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal. Nulidades, né, irregularidades ocorridas dentro do inquérito policial podem acarretar a invalidade deste ato praticado no inquérito policial, mas não contaminam a ação penal. Então, vamos supor, uma prisão em flagrante ilegal vai acarretar o relaxamento da prisão, mas não vai trazer nenhum tipo de nulidade para uma ação penal que já estiver sido instaurada. Tranquilo? Olha a jurisprudência, acompanha aqui a jurisprudência do STJ. A jurisprudência dos tribunais superiores já assentou o entendimento no sentido de que, enquanto peça meramente informativa, eventuais nulidades que estejam a agravar o inquérito policial em nada repercutem no processo do réu, momento no qual, afirme-se, será renovado todo o conjunto de provas, certo? Então, caríssimos, é aquilo que eu falei para os senhores, né? As provas produzidas no inquérito policial, elas devem ser convalidadas em juízo. Então, elas só vão servir de base para uma eventual condenação
se elas forem confirmadas em juízo. Vamos falar um pouquinho sobre os crimes de menor potencialidade ofensiva, o flagrante nesses crimes de menor potencialidade ofensiva lá da Lei 9.099 de 1995, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Vamos supor que uma pessoa foi presa em flagrante, certo? Então, queridos, dentro do inquérito policial, dentro de crimes que não são da competência da Lei 9.099, se precisar de investigação, é feito o inquérito policial. Na Lei 9.099, se uma pessoa for presa em flagrante, nós vamos ter o chamado termo circunstanciado, que é um procedimento simplificado que veio para substituir o inquérito policial nos crimes de menor potencialidade ofensiva, ok? Então, vamos supor, queridos, como vai funcionar este termo circunstanciado, né? Chamado de TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Então, ele é lavrado pela autoridade policial, ele é bem mais simplificado, ele é sucinto, tá? Então, se faz uma narrativa condensada dos fatos, uma narração sucinta dos fatos ocorridos. Tem que se ter a indicação da vítima, de quem supostamente cometeu a infração penal, certo? Aqui nós vamos ter 3 testemunhas, então temos um número máximo de testemunhas, né, estabelecidas em 3. Se tivermos aí, por exemplo, uma lesão corporal, não há necessidade de se realizar o exame de corpo de delito. Aqui, um mero atestado médico, um boletim médico, substitui o exame de corpo de delito, assim como qualquer outra prova equivalente. Certo? Tranquilo? Bem, vamos supor, uma vez lavrado esse termo circunstanciado, ele há de ser encaminhado prontamente, a lei fala imediatamente, ao juizado especial criminal. Por quê? Porque o juizado especial criminal, ele é dotado de competência para julgamento, né, processo de julgamento daqueles crimes de menor potencialidade ofensiva. Bem, quando eu comecei a falar do juizado, eu falei prisão em flagrante, não falei? Falei, mas depois eu deixei o assunto no ar. Então, vamos falar sobre a prisão em flagrante quando é um crime de menor potencialidade ofensiva. Então, queridos, não existe prisão em flagrante, tá? Não é lavrado auto de prisão em flagrante nestes termos circunstanciados de ocorrência, quando a gente estivesse tratando de Lei 9.099, né? Desde que o indivíduo se comprometa a comparecer ao juizado toda vez que lhe for determinado. Então, ele sai, né? Ele se livra solto, independentemente do pagamento de fiança. Então, lá, o indivíduo foi preso em flagrante, ele se comprometeu a comparecer em juízo toda vez que lhe for determinado e ele é colocado em liberdade. Sequer paga fiança, não se fala em audiência de custódia, nada disso, ok? Aí eu pergunto, será que a realização do inquérito policial, ela é indispensável? Será que é obrigatória a realização de inquérito policial? Não, senhores. Caso o titular da ação penal, seja o Ministério Público, seja o ofendido ou o representante legal, conforme a espécie de ação penal, se os titulares da ação penal já tiverem em mãos, né, elementos suficientes para o oferecimento da peça inicial da ação penal, o inquérito policial ele pode ser dispensado, tá?
Então, para a propositura da ação penal, não há necessidade, não existe obrigatoriedade da existência de inquérito policial. Inclusive, nós temos ali decisões reiteradas do STF neste sentido. Se o autor da ação penal já tiver em mãos indícios suficientes de autoria e de materialidade, o inquérito policial ele é totalmente dispensável. Ok? Tá tranquilo até aqui? Tá sossegadinho até aqui? Sem dúvidas? Vocês estão me ouvindo bonitinho? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre notícia crimes. O que é notícia crimes? É levar, né, de alguma forma, ao conhecimento da autoridade policial, né, geralmente é para a autoridade policial a quem nos reportamos, né, levar ao conhecimento da autoridade pública da ocorrência de uma infração penal. Então, pelo amor de Deus, senhores, né, não fala que você foi lá na delegacia fazer uma queixa, né, apresentar queixa. Queixa, crime, é a peça inicial da ação penal privada, tá? Então, o que você vai fazer, né, para a autoridade pública é levar a notícia crimes, a notícia da ocorrência de um crime. E essa notícia crimes, ela comporta uma subdivisão, certo? Nós temos a notícia crimes de cognição direta, também chamada de imediata ou espontânea ou inqualificada, em que a autoridade ela toma conhecimento, toma ciência da ocorrência de um crime quando está ali no desempenho de suas funções, certo? Seja por meio da sua atividade de rotina, vamos supor, o delegado de polícia está passando na rua e vê um crime, vê uma pessoa sendo assaltada, vê uma pessoa sendo vítima de homicídio, ou ela está lá lendo um jornal, assistindo um noticiário e vê, né, reportada lá a ocorrência de uma infração penal, seja por meio de investigação, seja por meio de uma comunicação lá através da polícia militar, não importa. Notícia crimes de cognição direta é aquela em que a autoridade policial tem conhecimento por meio das suas atividades de rotina, certo? Mas notícia crimes também, ela pode ser de cognição indireta, ou imediata, ou provocada, ou qualificada. Neste caso, a autoridade policial, ela toma conhecimento da ocorrência de uma infração penal por meio de uma comunicação formal. E essa comunicação formal, ela pode ser, por exemplo, a delatio criminis, em que qualquer do povo pode levar até a autoridade policial a notícia de que ocorreu uma infração penal ou que está ocorrendo uma infração penal. Mas essa notícia crimes de cognição indireta pode ser feita por meio de requisição do juiz, por requisição do membro do Ministério Público ou requisição do ministro da Justiça. Dá uma olhada lá no artigo 7º, né, do Código Penal, parte geral do Código Penal. Mas também pode ser feita por representação do ofendido, certo? Tranquilo até aqui? Mas nós temos também a notícia crimes de cognição coercitiva, que é aquela que ocorre nas hipóteses de prisão em flagrante, ou seja, o indivíduo é pego com a boca na botija, certo? E é levado para a autoridade policial. E ali se tem a notícia do crime, ok? Tranquilo? E essa notícia crime de cognição coercitiva, ela é razoavelmente comum, certo? Razoavelmente comum, e ela pode ser feita em qualquer tipo de crime, seja um crime de ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada ou ação penal privada. Mas aí tem
duas observações a serem feitas. Quando se tratar, por exemplo, de uma ação penal pública condicionada à representação, para que o inquérito policial possa ser instaurado, nós vamos ter que ter a presença dessa condição de procedibilidade chamada de representação. Ou seja, o ofendido ou seu representante legal, eles devem autorizar o início do inquérito policial. Quando a ação penal for privada, a mesma coisa acontece. O ofendido ou seu representante legal devem autorizar o início do inquérito policial, ok? Tranquilinho? Se não estiverem presentes, né, a autorização do ofendido ou do seu representante legal nessas ações penais públicas condicionadas à representação ou nas ações penais privadas, sequer, a título de exemplo, sequer pode ser instaurado o inquérito policial, né? E muito menos a ação penal, ok? Início do inquérito policial, queridos. Quando a ação penal, né, quando o crime for de ação penal pública incondicionada, o inquérito policial ele pode ser instaurado de ofício. O delegado de polícia tomou conhecimento do início de um crime de ação penal pública incondicionada, ele pode instaurar o inquérito por si só, certo? Bom, e o delegado de polícia, ele pode tomar conhecimento da prática de um crime, né, de ação penal pública incondicionada, seja pela delação verbal ou por escrito, ou seja, aquela delação que pode ser feita por qualquer do povo, seja uma notícia anônima, né? Mas aí quando a notícia for anônima, uma delação anônima, cuidado, que aí a autoridade policial ela tem que se cercar de mais cuidados. Assim como também pode, nos crimes de ação penal pública incondicionada, o delegado de polícia pode instaurar de ofício, quando tomar conhecimento da existência da infração penal por meio da sua atividade rotineira ou em virtude de uma prisão em flagrante. Então, neste caso, o inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada, ele é instaurado através de portaria. E essa portaria, ela deve trazer o maior número de informações acerca do fato delituoso e das pessoas envolvidas, certo? Que for possível. O máximo de informação que o delegado puder trazer para os autos de inquérito policial, ele deve trazer. Então, o que deve conter ali? Por exemplo, o esclarecimento das circunstâncias conhecidas, ou seja, o local, data, hora, autor da infração penal, quem foram as vítimas, quem são as testemunhas, qual foi o crime praticado, certo? A capitulação legal do delito. Bem, já falamos que a autoridade policial, ela não pode arquivar inquérito policial, mas a autoridade policial, em contrapartida, ela pode não instaurar o inquérito policial. Quando não vai existir a instauração do inquérito policial? Quando não existir justa causa para o seu início, certo? E quando não tem justa causa? Vamos supor, o delegado verifica que aquele fato não constitui uma infração penal. Então, ele não instaura o inquérito policial. Se o delegado de polícia verificar que está extinta a punibilidade, ele também não instaura a ação penal. Vamos supor, se já houve, né, se o delegado verificou que decaiu o prazo de representação, que é de 6 meses, que nós vamos estudar lá quando verificarmos a ação penal, o conteúdo da ação penal, o delegado também não instaura o inquérito policial. Se estiver pesando sobre aquele fato uma causa extintiva da punibilidade, ou se ele verificar que aquele fato sequer ocorreu, ele também não instaura o inquérito policial. Então, vamos supor, lá chega a pessoa falando que ciclano matou Beltrano,
que Beltrano foi morto por Ciclano. E aí, por aquelas coincidências do destino, adivinha quem entra na delegacia? Vivinho da Silva, o Beltrano, o suposto morto. Aí eu pergunto, o delegado vai instaurar inquérito policial? Não, não vai, né? Por quê? Porque não tem justa causa. O cara tá vivo, né? Saudável. Ele fala que não houve tentativa de homicídio algum. Ok? Tranquilo? Mas aí suponhamos, e se o inquérito policial foi instaurado sem justa causa? Aí o inquérito policial sem justa causa, ele pode ser impugnado através da impetração de habeas corpus. Gente, vamos lá. E se, diante dos elementos trazidos pela vítima, não se souber quem foi o autor da infração penal, pode ser instaurado inquérito policial? Pode. Se for verificado que existe ali uma causa que está presente, uma causa que existe a possibilidade da presença de uma causa de exclusão da ilicitude como legítima defesa. O delegado instaura inquérito policial? Instaura, certo? Ok? Mas o inquérito policial, continuando aqui, ele pode ser instaurado por requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Qual que é o embasamento legal para tanto? Artigo 40 do Código de Processo Penal. Então, vamos supor, chegou a notícia da prática de uma infração penal, né, até a autoridade judiciária ou ao Ministério Público e, não obstante a existência, né, uma grande probabilidade de ter ocorrido essa infração penal, não existe ali elementos suficientes. Então, o juiz, por exemplo, ele pode pedir, né, para que seja instaurado inquérito policial para que se tenha a coleta de elementos para embasar uma posterior ação penal, assim como o Ministério Público também pode fazê-lo. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Neste caso, vamos supor que o Ministério Público fez a requisição de instauração do inquérito policial ou o juiz fez a requisição de instauração de inquérito policial. Delegado pode se negar a instaurar inquérito policial? Queridos, neste caso, não, tá? Neste caso, o delegado ele é obrigado a instaurar um inquérito policial. Embora não exista uma relação de subordinação hierárquica entre Ministério Público, juiz, delegado de polícia, mas neste caso o delegado de polícia é obrigado a instaurar inquérito policial. Delácio crimes, senhores. Já falamos sobre delácio crimes, mas vamos recordar. Delácio crimes, deixa eu voltar aqui para a tela para os senhores irem acompanhando. É a comunicação da ocorrência do crime sem qualquer solicitação. Então, você chega lá na delegacia e fala, o banco ali está sendo assaltado. Você não pede instauração de um inquérito policial, você fala, está ocorrendo um crime. Mas a delácio crimes pode ser também postulatória, tá? Então, quando se tem uma delácio crimes postulatória, o fato criminoso o ilícito penal, ele é noticiado, mas além dessa notícia da ocorrência de um crime, é pedida a instauração de um inquérito policial. Como, por exemplo, só ia acontecer nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. E aí, neste caso, este requerimento, essa representação do ofendido pela instauração do inquérito policial, deve conter toda a narração, né, de como ocorreu a infração penal e todas as suas circunstâncias, quem foi o autor da infração penal, né, o suspeito pela prática da infração penal, ou se não souber quem é o autor, quais são os sinais que o individualizam, né, seus sinais característicos, quais são os motivos que o levaram a achar que aquela pessoa é autora da infração penal, quem são as testemunhas, quais são os meios de prova, né, que podem ser indicados para apuração da infração penal.
E se o delegado de polícia não quiser instaurar inquérito policial? Se o delegado de polícia indeferir o pedido de instauração de inquérito policial? Senhores, aí neste caso, se uma pessoa pedir a instauração de inquérito policial e o delegado se negar, a parte, ela pode, né, fazer um requerimento, ela pode requerer, né, perdão, ela pode recorrer ao secretário de Segurança Pública ou ao delegado geral de polícia, conforme a lei de organização estadual, certo? A organização judiciária estadual, ok? Tranquilo? Só recordando aqui no material dos senhores, o que é representação, né? Representação está ligada aos crimes de ação penal pública, condicionada à representação, e consiste numa autorização dada pelo ofendido, seu representante legal, para o início da persecução penal. Também a persecução penal, o inquérito policial, ela não pode ser iniciado se o titular da ação penal privada autorizar o início da persecução penal. Então, postos esses elementos, né, de recordação de nosso conteúdo, vamos lá também continuar falando do texto constitucional que fala que qualquer do povo, no momento em que souber, né, da existência da prática de um crime de ação penal pública incondicionada, pode, não é um dever, é uma possibilidade, comunicar à autoridade policial para que a autoridade policial instaure o inquérito policial. Lembra que eu falei que nós íamos voltar lá para delação anônima, notícia crimes inqualificada? Ó, pode ser instaurado inquérito policial em virtude de uma denúncia anônima? Pode, certo? Pode. Mas neste caso, o delegado de polícia ele deve ser bastante cauteloso, né? Verificando todas as informações, a verossimilhança, a plausibilidade das informações contidas naquela delação anônima, ok? Tranquilo? Vamos lá. Fica a instauração de inquérito policial nos crimes de ação penal pública condicionada, certo? Vai ser instaurado inquérito policial mediante representação, primeiro, mediante representação do ofendido ou do seu representante legal, como já falamos. Aqui vigora o princípio da oportunidade. O ofendido ou representante legal, ou seu representante legal, vão verificar se lhes é oportuno representar no sentido de instauração do inquérito policial. Ok? Tranquilinho até aqui? Mas vamos lá. Vamos lá. Queridos, neste caso, a autoridade policial só pode instaurar o inquérito policial se houver representação. O Ministério Público só pode oferecer denúncia se existir a representação, assim como a autoridade judiciária só pode receber essa denúncia se existir representação, que nada mais é que, voltamos, manifestação de vontade da vítima, do seu representante legal, no sentido de autorizar a instauração de inquérito policial, persecução penal, certo? Ó, só pessoas maiores de 18 anos podem representar, a não ser que essa pessoa maior de 18 anos seja deficiente mental. Aí, neste caso, ela deverá estar representada por um representante legal. E eu estou falando aqui de representação, da impressão que a representação só pode ser feita perante o delegado de polícia, mas não. Ela pode ser feita perante a autoridade judiciária ou junto ao próprio promotor de justiça. A representação, conforme nós vamos estudar junto à ação penal, a representação ela é retratável, ou seja, ela pode ser retirada, mas existe um momento, né, em que isso não é mais possível. A representação ela pode ser retratada até o oferecimento da denúncia. Se a denúncia foi oferecida, a representação se torna irretratável, exceto
nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a representação pode ser retratável até o recebimento da denúncia. Estou falando em recebimento da denúncia e não no oferecimento da denúncia, como ocorre nos demais crimes. Tranquilinho? Gente, meio segundinho para eu colocar o computador na tomada. Meio segundinho, por favor. Pronto! Bom, e se a ação penal for pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, como nas hipóteses lá de crimes, né, que envolvam lá aqueles princípios da personalidade ativa, da personalidade passiva, né, que é um crime cometido por estrangeiro contra brasileiro, fora do Brasil. Quando nós tivermos ali a hipótese de crime cometido contra a honra, ou contra a honra do chefe de governo estrangeiro, da presidente da República. Então, neste caso, senhores, a requisição deve ser feita pelo ministro da Justiça. São casos específicos, né, trazidos pelo Código Penal que exigem requisição do ministro da Justiça. E essa, tá, requisição, ela não é encaminhada, né, em primeira mão para a autoridade policial, e sim para o chefe do Ministério Público, ok? Tranquilinho? E nos crimes de ação penal privada, senhores? Então aqui, vamos recordar, nós já falamos, mas vamos levar esse assunto até a exaustão. Para instauração de inquérito policial, de persecução penal em crimes de ação penal privada, haverá necessidade de um requerimento escrito ou verbal, né? Mas se for verbal, deve ser reduzido a termo, do ofendido ou do seu representante legal, sem que se tenha essa autorização, esse requerimento, sequer pode ser instaurado o inquérito policial. Tranquilo? Beleza? Então, caríssimos, e aí? Vamos lá. Crime de ação penal privada. Depois que existe o encerramento do inquérito policial, os autos são remetidos ao juízo competente, onde ficarão aguardando a iniciativa do titular da ação penal privada, ou seja, ofendido ou seu representante legal, no sentido de oferecimento da queixa-crime, que é a peça inicial da ação penal privada. Mas muito cuidado, quando se trata de ação penal privada, nós temos um prazo decadencial de 6 meses. E dentro desse prazo de 6 meses, deve ser realizado o inquérito policial deve ser concluído, assim como a queixa deve ser oferecida, a queixa-crime, peça inicial da ação penal privada, deve ser oferecida dentro desse prazo de 6 meses. Então, são 6 meses para levar a notícia do crime, autorizar a autoridade policial a instaurar inquérito policial e oferecer queixa-crime em juízo, ok? E se houver indeferimento do início das investigações por parte do delegado de polícia em crime de ação penal privada, mesma coisa. Recurso ao secretário de Segurança Pública ou ao chefe de polícia. Tranquilo até aqui? Bora lá. Então, vamos... Opa, tá o WhatsApp apitando aqui. Deixa eu ver se é alguma mensagem sua, tá? Só um segundinho. Mas o Du falando aqui que não tá conseguindo entrar, mas eu acho que eu autorizei a entrada dele, né? Acho que eu autorizei. Mas, gente, vamos continuar aqui. Vamos recordar. Peças inaugurais do inquérito policial. Recordando. Portaria. Quando for instaurado ex officio naquelas ações penais públicas incondicionadas. Auto de prisão em flagrante. Lá para aqueles casos de condução coercitiva. Certo? Mas cuidado, quando se tratar de crime de menor potencialidade ofensiva, se o suspeito se comprometer a comparecer todas as vezes que lhe for determinado, não se lavra o auto de prisão em flagrante.
O inquérito policial também pode ser iniciado por requerimento de ofendido do seu representante legal, naquelas hipóteses de ação penal privada e ação penal pública condicionada. Também pode ser instaurado por requisição do Ministério Público, da autoridade judiciária, mas aí tomem cuidado, né? Que se a notícia de um crime foi levada até o órgão do Ministério Público ou ao juiz e é um crime de ação penal pública condicionada à representação, a representação deve ser enviada para o delegado de polícia para que ele possa instaurar um inquérito policial, tá? Então, isso serve para ação penal pública condicionada à representação, mas nas ações penais públicas incondicionadas também, né, pode ser instauradas mediante requisição do Ministério Público do juiz. E também o inquérito policial pode ser instaurada mediante representação do ofendido do seu representante legal, requisição do ministro da Justiça, quando se tratar de uma ação penal pública condicionada. Tranquilo? Beleza? Vamos para as providências que são tomadas no inquérito policial. Primeiro, o inquérito policial ele não tem uma ordem pré-estabelecida para a realização dos seus atos. Mas o artigo 6º do Código de Processo Penal, ele indica algumas providências que devem ser tomadas pela autoridade policial para elucidação do crime e sua autoria. Primeira coisa, tá? Primeira coisa que o delegado de polícia deve fazer: preservar o local do crime, certo? Preservar o local do crime para que este local do crime não seja contaminado, destruindo provas, para que os peritos eles encontrem, né, um local do crime com o máximo de preservação para coleta de provas. Então, o artigo 169 do Código de Processo Penal fala que a autoridade deve providenciar, né, de forma imediata a não alteração do estado de coisas no local do crime até a chegada dos peritos, para que os peritos possam, né, fotografar, possam colher ali provas, né, apreender instrumentos do crime, né, para que eles possam fazer ali todos aqueles seus esquemas, tudo que for necessário para embasamento do laudo pericial, ok? Mas o parágrafo único do artigo 169 fala que os peritos eles devem registrar no laudo todas as alterações feitas no estado de coisas e discutirão no relatório as consequências da alteração dinâmica dos fatos. O artigo 11 do Código de Processo Penal fala da necessidade de apreensão de todos os instrumentos e objetos que tiverem relação com a infração penal cometida, tá? Tranquilo? O artigo 175 do Código de Processo Penal fala que todos aqueles instrumentos utilizados na prática do crime, eles devem ser periciados, para que se verifique qual a sua natureza e se eles eram eficazes ou não para a produção do resultado. Aí a gente não pode esquecer da questão do confisco, ou seja, do perdimento em favor da União, desde que se preserve o direito do lesado ou terceiro de boa-fé. Então, devem ser perdidos em favor da União todos aqueles instrumentos do crime, desde que eles consistam em coisas cujo fabrico, alienação, porte, uso ou detenção sejam reputados como fato ilícito. Então, vamos falar um pouquinho sobre a busca e apreensão, que pode ser realizada no lugar do crime, no domicílio e na própria pessoa. Se a busca for domiciliar, nós temos que respeitar determinados pressupostos. Então, a busca domiciliar no período noturno só pode ser feita com o consentimento do morador, em caso de flagrante delito, quando estiver ocorrendo um desastre ou para prestar socorro. Isto quando for feita no período noturno. Já durante o dia, né, pode ser feita em todos os casos acima e também mediante autorização judicial.
ao. Então, só completando aqui, senhores, vamos ver os dispositivos do artigo 244 do Código de Processo Penal, que fala que a busca pessoal independe de mandado judicial. Ou no caso de prisão, ou havendo fundada suspeita de que pessoa esteja na posse de arma proibida ou de instrumentos que guardem relação com o crime ou por ocasião da busca domiciliar. O artigo 797 do Código de Processo Penal autoriza que as buscas possam ser feitas em domingos e feriados. Já os artigos 201, parágrafo 1º e 218 do Código de Processo Penal fala que ofendido e testemunhas devem ser conduzidos de forma coercitiva sempre que injustificadamente não atendam às intimações da autoridade policial. E o artigo 240, parágrafo 1º, a linha G do Código de Processo Penal, fala que, quanto ao ofendido, o ordenamento autoriza, além de sua condução coercitiva, a sua busca e a apreensão. Mas vamos lá, tá? E se o ofendido ou a testemunha for membro do Ministério Público ou da magistratura? Aí, neste caso, eles possuem uma prerrogativa de serem ouvidas em qualquer processo ou inquérito em dia, hora e local previamente ajustados com a autoridade competente. E o exame de corpo de delito, senhores? Ele deve ser realizado quando a infração tiver deixado vestígios. E em relação à perícia, elas devem ser realizadas sempre que elas forem necessárias à elucidação do ocorrido. Ela é realizada por um perito oficial. Mas e se não tiver um perito oficial? Elas devem ser feitas por 2 pessoas idôneas, portadoras de curso superior, né? Que vão ser consideradas como peritos, tá? Mas isso só quando não tiver um perito oficial. Dá uma olhada no artigo 159, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. O artigo 7º do Código de Processo Penal, ele fala da reprodução simulada dos fatos. Gente, pode ser feita? Pode, desde que não atente contra a moralidade ou a ordem pública. Então, caríssimos, neste momento, né, em virtude do horário, vamos encerrando a aula de hoje. Mas já deixo a ressalva aqui que na aula que vem nós vamos começar em indiciamento. Vamos ver o que é o indiciamento. Ok? Queridos, então, só parar aqui a gravação para que a gente possa fazer a chamada